amados, graça e paz. Quero convidar os amados irmãos para participar conosco de uma exposição da carta de Tiago. A nossa intenção é fazer 6 estudos, uma introdução da carta de Tiago e os 5 capítulos de Tiago, fazendo uma exegese de cada capítulo. Eu convido os irmãos, então, a participar conosco. A carta de Tiago se apresenta o seu primeiro capítulo, versículo 1, com a seguinte inscrição: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Para muitos comentaristas, esse primeiro momento em que a carta traz o anúncio de que Tiago é o escritor da carta e não tem sobrenome, nada, causa uma grande questão a ser pensada, que é qual Tiago a carta se refere. Há 5 hipóteses de quem seria esses Tiagos. Então, no Novo Testamento temos 5 personalidades que têm o nome de Tiago. A primeira hipótese, para a maioria dos comentaristas, é o Tiago, filho de Alfeu, relatado em Mateus capítulo 10, versículo 3. Diz assim: Tiago, filho de Alfeu. Lucas, capítulo 6, versículo 15, também, ao relatar os apóstolos, falam que Mateus e Timóteo, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelotes. Esse Tiago era irmão do evangelista Mateus. Essa, então, é a primeira hipótese de quem seria o escritor da carta ao Tiago. A segunda hipótese de Tiago seria Tiago, pai de Judas, que se encontra no relato do Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 16. Diz assim: Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Essa, então, é a segunda hipótese, que pode ser que Tiago, pai de Judas, tenha sido o escritor da carta de Tiago. Terceira hipótese seria Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, relatado no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 2, que diz assim: Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. A quarta hipótese da autoria da carta de Tiago podemos ver pela afirmação do biblicista Werner Kimmel. Ele acrescenta que Tiago, mais conhecido como o menor, referência em Marcos, capítulo 15, 10, está escrito: estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. O termo grego empregado no versículo para a palavra menor é micron, e para a tradução da Nova Versão Internacional é conhecida como o mais jovem, ou seja, há um personagem chamado Tiago que se chama o mais jovem. Seria esse o autor da carta de Tiago? Essa seria a quarta possibilidade da autoria da carta de Tiago. Mas a quinta hipótese, que é a mais provável, que a maioria dos comentaristas ortodoxos segue, seria Tiago, irmão de Jesus, chamado pelo apóstolo Paulo de irmão do Senhor em Gálatas 1:19. É possível conferir em Mateus, capítulo 13, versículo 55, que diz assim: Ora, não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E dos seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então, no relato do Evangelho de Mateus, capítulo 13, podemos perceber essa nomeação de que Jesus tinha irmãos, e um dos irmãos de Jesus seria Tiago. E seria esse Tiago o escritor da carta Tiago.
Amados, o início do texto de Tiago, capítulo 1, versículo 1, começa falando Tiago, servo de Jesus. A grande questão é que, para o comentarista Carson, Tiago não se preocupa em trazer um sobrenome na sua carta. E essa não preocupação de escrever um sobrenome depois do nome Tiago se dá pelo fato de que esse Tiago que está escrito na carta deveria ser alguém muito conhecido e alguém com muita autoridade. Logo, a maioria dos comentaristas acreditam que alguém muito conhecido e com autoridade só poderia ser, naquele período, Tiago, irmão de Jesus, que a princípio não tinha se convertido ao cristianismo, mas após a morte e ressurreição de Jesus, ele passou a acreditar em Cristo e se converteu ao cristianismo e se tornou um líder na igreja cristã. Um comentarista bíblico, Isidoro Mazzarolo, afirma que um pai da igreja chamado Clemente de Alexandria, de 150 depois de Cristo, foi o primeiro pai da igreja cristã a reconhecer que Tiago, irmão de Jesus, fosse o escritor da carta. Segundo alguns comentaristas, Tiago, então, era um líder da igreja de Jerusalém e era conhecido por outros textos apostólicos como o justo, chamado de o justo. E Paulo, em Gálatas 2:9, chama Tiago de líder da igreja. Tiago, ao que tudo indica pelos comentaristas, ele era odiado pela aristocracia sacerdotal de Jerusalém e foi preso pelo Sinédrio e apedrejado em 62. Amados, a data e local da carta de Tiago. Bom, partindo do pressuposto de que Tiago, irmão de Jesus, foi o autor da carta de Tiago, a data mais provável dessa carta seria por volta de 50 a 60 depois de Cristo, antes da guerra judaica e antes da destruição do templo. O curioso é que a destruição do templo não é relatada na carta de Tiago. Tiago não tem essa preocupação de relatos históricos, também não tem preocupações, como veremos mais para frente, de uma sistematização da teologia ou de princípios doutrinários. Então, a data, por volta de 50 a 60 depois de Cristo, e o local? O local para a maioria dos grandes comentaristas bíblicos seria fora da Palestina, junto à linha costeira do norte da Palestina, talvez na Síria. Alguns comentaristas acreditam que o local exato da carta de Tiago foi escrita ou em Alexandria ou em Antioquia. Há um trecho da carta em capítulo 5, versículo 7, que diz: primeiras e últimas chuvas. Alguns comentaristas acreditam que essa região de chuvas tem a ver com a região da Síria, mas isso não é um consenso entre todos. Mas o que podemos ter um consenso é de que, de fato, a carta de Tiago foi escrita fora da Palestina. O comentarista reformado bíblico Carson afirma que a carta de Tiago foi escrita para uma única comunidade de maioria de judeus cristãos, de condições financeiras humildes, na sua maioria com influência da cultura grega. Essa é a visão da maioria dos comentaristas. A curiosidade que podemos ver na carta é que, se ela foi escrita numa região da Alexandria ou Antioquia, a carta tem uma certa influência helenista. E a carta de Tiago tem 63 rapax neotestamentário, que são vocabulários particulares, vocabulários únicos. Rapax neotestamentário é como um neologismo, uma palavra que se apresenta
uma única vez no próprio texto. Tiago tem 63 palavras novas que só aparecem na carta de Tiago e em nenhuma outra parte do Novo Testamento. Outro comentarista, Isidoro Mazzarolo, afirma que a carta não é nenhum documento pré-cristão e nem um panfleto pós-paulino para refutar a teologia de Paulo. Essas eram duas visões muito conhecidas de que a carta de Tiago foi escrita após ao cristianismo já ter sido fundado e já ter se desenvolvido na sua parte doutrinária. A outra visão é de que a carta de Tiago tenha sido escrita para refutar os pensamentos paulinos, sobretudo sobre a salvação unicamente pela graça. Tiago, a carta de Tiago é uma espécie, então, de homilia que se preocupa com questões cotidianas da fé, com a ética social e com a prática do evangelho. Essa é a preocupação de Tiago na sua carta. A preocupação de levar aos fiéis uma aplicabilidade da fé nas suas da cotidianidade da vida da fé cristã. Essa era a preocupação, então, da carta de Tiago. Do ponto de vista formal, da forma, do ponto de vista da escritura, de como se forma o gênero literário da carta de Tiago, ela é herdeira de outros gêneros literários e de outras formas narrativas descritivas. A carta de Tiago é herdeira de uma homilia sinagogal. A sinagoga instruía as pessoas com seus dizeres, com suas orientações. Isso se chama homilia sinagogal. Parece que Tiago tem uma herança, preserva essa herança de uma homilia, de ensino, de instrução. Também a carta de Tiago é herdeira de uma tradição sapiencial. Há sabedorias em Provérbios, há sabedoria em Salmos, e parece que Tiago tem uma preocupação de trazer uma sabedoria ao seu público. Essa herança sapiencial é possível perceber ao longo de toda a carta. Outra herança da carta, do ponto de vista formal, é a sua herança nas tradições da parênese cristã, a tradição dos ensinos cristãos, sobretudo os ensinos que podemos ver similar a isso, que é o Sermão da Montanha. É possível fazer uma comparação entre as preocupações que Tiago tem com a sua igreja, com o Sermão da Montanha e, sobretudo, também uma herança parenética do corpus paulino. O apóstolo Paulo, tem um interesse de instruir a sua comunidade na fé cristã. Esse interesse parenético de instrução, parece que Tiago também absorveu essas heranças que dão a esses escritores esse interesse de instruir, exortar o seu público. Amados, continuando a nossa exposição da introdução da carta de Tiago, queremos falar sobre outras características da carta de Tiago. Falamos recentemente sobre o ponto de vista formal de como que a carta foi construída, com as suas dependências na homilia sinagogal, com a sua dependência da tradição sapiencial, com as suas dependências de tradições parenética cristã e dos textos parenético paulino. Agora queremos mostrar que a carta também de Tiago, uma das características da carta é a sua dependência do Antigo Testamento. Embora esse não seja citado formalmente, é ecoado constantemente na sua linguagem, nos seus exemplos. Tiago dá muitos exemplos de personagens bíblicas do Antigo Testamento e também, ao falar, ao exortar a sua comunidade, ele
coloca expressões que se remete, que faz alusões a outros textos. Ele se refere à lei e aos 10 mandamentos e faz alusão, nem sempre explícita, mas faz menções a 20 livros do Antigo Testamento, entre eles Josué, 1 Reis, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e também faz menções a outros 7 profetas menores. O que podemos concluir é que uma das características da carta de Tiago é a sua dependência da tradição judaica do Antigo Testamento. Isso não poderia deixar de ser assim, porque a comunidade de Tiago é a comunidade judaica cristã, e Tiago também é um judeu com todas as tradições do Antigo Testamento. Logo, ele percebe a importância de resgatar a fé cristã do Antigo Testamento e trazer com uma nova roupagem, com uma nova linguagem, partindo do princípio da revelação bíblica da salvação em Cristo Jesus e da verdade que está em Cristo. Outra característica, fora a dependência do Antigo Testamento, que vai fazer junção, que vai dar liga a toda essa parte formal da escrita, da narrativa, a outra característica será o uso do imperativo na carta de Tiago. Tiago é o escritor do Novo Testamento que mais utiliza de imperativos. E a sua utilização do imperativo é para dar voz de comando, é para determinar, é para ordenar, é para falar com autoridade ao seu público e espera ser ouvido. Por isso ele usa os imperativos. Agora, uma outra característica da carta de Tiago é o seu uso do imperativo. Tiago é o autor que mais se utiliza de imperativos no Novo Testamento. Com o uso do imperativo, o autor quer dar voz de comando, quer determinar, quer ordenar, quer falar com autoridade para o seu público, para a sua igreja, e com o uso do imperativo, ele também quer e espera que as suas orientações sejam ouvidas. Com o uso do imperativo é possível ver a semelhança que a carta de Tiago tem com a literatura sapiencial, sobretudo de Provérbios e Salmos. Com a utilização da ordem, do imperativo, podemos ver que a carta quer ensinar os seus leitores a se direcionar as suas vidas para um modo de vida verdadeira, cristã, ao modo de agradar a Deus. Temos que pensar que a carta de Tiago foi escrita por Tiago, irmão de Jesus, que era um judeu e que tinha toda uma tradição judaica do Antigo Testamento, de considerar que o Antigo Testamento era a palavra de Deus infalível. De modo que a carta de Tiago, o autor, se utiliza de imperativos e também se utiliza das dependências, de depender de conteúdos doutrinários e de conteúdos bíblicos do Antigo Testamento. Tiago é um autor que se utiliza nos 108 versículos bíblicos da carta total, 54 são imperativos e tem um total de 16 comparações. O escritor, comentarista bíblico Xavier Alegre, diz que será que o uso do imperativo e das comparações pode ser entendida que esses elementos se aproximam da literatura sapiencial e proverbial? Sim, se aproxima. É essa a tese que queremos mostrar aqui, de que a utilização
do imperativo na carta de Tiago é uma intenção de utilizar a sabedoria proverbial para instruir a comunidade cristã como ela deve vivenciar. Ao ler o livro de Provérbios, podemos perceber que é bem claro a divisão entre os ímpios, os insensatos, que não obedecem nenhuma instrução, que não querem conhecer nada sobre Deus e suas orientações, e o sábio, que é aquele que ouve as orientações e aceita o imperativo da vontade de Deus. É intencional para o autor de Tiago a utilização do imperativo e também a dependência dos livros do Antigo Testamento e das comparações de personalidades do Antigo Testamento. O autor, comentarista bíblico Giancarlo Bajato, no que se refere à sistematização da teologia na carta de Tiago, ele diz que Tiago não tenha a preocupação de desenvolver uma sistematização teológica, ideias teológicas sistematizadas ou doutrinas teológicas sistematizadas. A preocupação do autor era de trazer uma visão pastoral para a sua igreja. A carta de Tiago, então, para Giancarlo, ela é um documento profético. Nesse sentido, o autor quer levar seus destinatários a fixar o olhar em uma fé viva e atuante. A carta teria sido, então, endereçada a judeus cristãos da diáspora que foram expulsos após o martírio de Estevão por todo o Império Romano. Vejam, curioso e interessante aqui, amados, essa declaração do comentarista Giancarlo. Ele diz que Tiago é um documento profético. E é interessante porque, em capítulo 5, veremos isso quando estivermos estudando os capítulos, o capítulo 4 e 5 tem exatamente essa tônica de uma fala profética contra o rico que despreza o pobre, contra o rico que quer ganhar mais dinheiro às custas do pobre, e também uma fala profética quando o autor pede à sua comunidade para confiar em Deus e ter perseverança nas aflições. Tanto o capítulo 4 como o capítulo 5 são documentos que se aproximam muito de uma fala profética, e para isso se utiliza também um mecanismo de instrução à sua comunidade. Bom, a carta de Tiago, ela é muito conhecida por falar sobre salvação pelas obras, ou especificamente falar sobre obras, falar sobre fé, mas sobretudo focar nas obras. Essa tônica de focar no cotidiano a partir de uma prática de fé não tomou gosto na Reforma. A Reforma, na Idade Média, no auge da só a fé e só a graça de Martinho Lutero, essa carta foi marginalizada e chamada pelo prefácio da obra de Lutero como carta de palha. Por isso, a epístola de São Tiago, escrita de Martinho Lutero, é uma epístola de palha, visto que não possui qualidades evangélicas. Esse é o anúncio que foi feito em 1522 por Martinho Lutero sobre a carta de Tiago. Para ele, a carta ela era uma carta que faltava uma sistematização, faltava uma doutrinação da salvação pela graça. E o que temos ao ler o texto é uma exortação para que o seu povo, para que sua igreja local tivesse uma conexão entre fé e obras, e não
esquecesse da importância das obras. Diante disso, a carta de Tiago não foi muito bem quista pelos iniciadores da Reforma Protestante, uma vez que a Reforma Protestante estava fincada na só a graça de Cristo e só a fé, e não falava de obras. No princípio das críticas, então, Lutero achava que a carta estava na contramão da convicção da só a fé e só a Escritura. Despertada pelas leituras feitas dos escritos paulinos, sobretudo a carta de Romanos, Lutero desprezou a carta de Tiago. Mas, com o passar do tempo, Lutero, em edições posteriores do Novo Testamento, abrandou suas críticas ao livro e eliminou boa parte dos comentários negativos que ele tinha feito nas primeiras edições, incluindo o parágrafo que ele chama a carta de Epístola de Palha. Bom, com isso nós terminamos a nossa introdução da carta de Tiago e queremos apenas retomar alguns pequenos pontos. Para recapitular, o que fica na introdução da nossa exposição é que o autor da carta de Tiago foi Tiago, irmão de Jesus, que se converteu após a morte e ressurreição de Jesus, se tornou um líder máximo na igreja, era conhecido por outros escritos apostólico, patrístico, como o justo, e foi conhecido como um líder que incentivava a igreja a ter uma coesão entre fé e suas práticas e suas obras. Quero convidar os amados para continuar com os estudos. Vamos fazer uma sequência agora, fazendo uma exegese do capítulo 1 até o capítulo 5. Que Deus abençoe a todos, um abraço e até mais.